Você já percebeu como algo invisível parece tentar impedir seu avanço? Como se, sempre que você tenta progredir, uma força contrária surgisse para te bloquear. O que muitos não percebem é que estamos em uma batalha constante, e se você não estiver preparado, será um alvo fácil. O verdadeiro problema não é a luta em si, mas a falta de preparação. Deus já nos forneceu recursos espirituais para superar qualquer ataque, mas muitos ainda não sabem como utilizá-los. Hoje, você aprenderá quais são essas ferramentas e como aplicá-las de maneira prática. Ignorar a guerra espiritual não faz com que ela desapareça. Na verdade, quem nega essa batalha se torna ainda mais vulnerável. A Bíblia é clara, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Efésios 6:12. Isso nos revela que muitos dos obstáculos que enfrentamos não são apenas naturais. Ansiedade inexplicável, desmotivação constante, portas fechadas, sem razão aparente, esses podem ser sinais de ataques espirituais. Mas Deus não nos deixou desprotegidos, Ele nos deu armas poderosas para resistir e conquistar. A pergunta é, você sabe o que são essas armas e como usá-las? Se não, é exatamente isso que vamos descobrir agora. Em meio à batalha espiritual, a palavra de Deus se destaca como uma ferramenta essencial. Efésios 6:17 nos instrui a empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada não é material, mas uma arma espiritual poderosa, capaz de penetrar profundamente em nossas vidas. Hebreus 4:12 descreve-a como viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir nossos pensamentos e intenções. Jesus demonstrou o poder dessa arma ao enfrentar as tentações no deserto. Conforme relatado em Mateus 4, versículo 1-11, ele respondeu a cada provocação do inimigo com um firme "está escrito", citando as Escrituras para refutar as tentações. Esse episódio revela a importância de conhecer e aplicar a palavra em momentos de dificuldade. A oração é uma dádiva essencial na vida espiritual. Em Efésios 6:18, somos orientados a orar em todo tempo, com todo tipo de súplica e pedido. Essa prática nos conecta diretamente com Deus quando oramos em nome de Jesus, permitindo-nos buscar direção, força e proteção. Tiago 5:16 nos lembra que a oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Isso nos mostra que, ao nos dedicarmos à oração sincera, podemos influenciar as circunstâncias ao nosso redor. Para incorporar a oração em sua rotina diária, estabeleça um horário regular. Separe momentos específicos para se comunicar com Deus, criando um hábito constante. Seja autêntico. Apresente suas preocupações, agradecimentos e pedidos de forma honesta, fortalecendo sua conexão com o Criador. Interceda por outros. Ore não apenas por suas próprias necessidades, mas também pelas dos outros, incluindo familiares, amigos e a comunidade. Ao cultivar uma vida de oração ativa, você se fortalece espiritualmente e se prepara melhor para enfrentar os desafios do dia a dia. A fé é uma arma espiritual crucial. Em Efésios 6:16, a Bíblia nos ensina que, com ela, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ela age como um escudo que nos protege dos ataques espirituais e nos proporciona a confiança necessária para avançar, mesmo diante das dificuldades. Quando falamos de fé, estamos nos referindo a uma confiança sólida em Deus que nos permite resistir a qualquer tipo de provação. A fé nos capacita a ver além das dificuldades imediatas e crer que Deus tem o controle de tudo, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. É a fé que nos lembra de que não estamos sozinhos. A fé também nos conecta à certeza de que Deus cumpre suas promessas. Quando as tempestades da vida nos atingem, a fé é o que nos mantém firmes, sabendo que a vitória já foi conquistada em Cristo. Ao permanecermos firmes na fé, nos protegemos e nossa confiança em Deus se fortalece a cada passo. Esse escudo espiritual nos permite viver com coragem, sem ceder ao medo ou à dúvida, confiantes de que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer adversidade. Agora que você entende como as armas espirituais podem fortalecer sua vida, é crucial praticá-las de forma constante. Elas não são apenas instrumentos de defesa, mas também meios de crescimento espiritual. O uso diário da palavra, da oração e da fé cria uma vida cristã mais robusta, nos ajudando a resistir firmemente aos ataques do inimigo e a manter a paz, mesmo diante dos desafios. Praticar essas armas nos transforma. Elas não só nos protegem, mas também nos capacitam a agir, a viver com confiança e a avançar na fé. A cada situação, ao usar essas ferramentas espirituais, você afirma sua autoridade em Cristo, vencendo as batalhas espirituais e conquistando a paz que vem dele. Lembre-se, essas armas não são
para serem usadas esporadicamente. Elas devem ser parte do seu cotidiano. O poder delas não está apenas no conhecimento, mas na prática constante. A batalha espiritual é real, mas com essas ferramentas, você está mais do que preparado para vencê-la. Como cristãos, temos algo extraordinário: autoridade. Não é uma autoridade própria, mas a autoridade concedida por Cristo. Em Mateus 28:18, Jesus afirma: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." E ele nos transmite essa autoridade, capacitando-nos a agir em seu nome. Quando compreendemos que temos autoridade em Cristo, nossa visão sobre a vida muda completamente. Não somos mais prisioneiros dos desafios, mas pessoas empoderadas para viver conforme as promessas de Deus. Isso não quer dizer que os problemas desaparecerão, mas que temos a capacidade de enfrentá-los com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. Essa autoridade é exercida através da oração, da palavra e da fé. Quando oramos, declaramos o poder de Deus sobre nossas circunstâncias. Quando aplicamos as Escrituras, usamos as armas de Deus para nos posicionar em vitória. E ao viver pela fé, dizemos ao inimigo: "Você não tem poder sobre mim, pois sou filho de Deus com autoridade em Cristo." Entender e viver de acordo com essa autoridade nos dá a segurança para resistir aos ataques espirituais e viver com coragem, certos de que a batalha já está vencida. A batalha espiritual não é vencida de uma vez por todas, ela exige perseverança. Em 1 Pedro 5:8-9, somos alertados a ficar vigilantes, pois o diabo, o adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Não se trata de um confronto único, mas de um enfrentamento contínuo. Permanecer firme, mesmo quando as adversidades parecem intermináveis, é essencial. A perseverança na oração, na aplicação da palavra e na fé nos permite resistir ao inimigo. Cada dia de combate fortalece nossa fé e nos torna mais resilientes. O inimigo pode tentar nos fazer desistir, colocando dúvidas e frustrações no nosso caminho, mas é exatamente nesse momento que devemos lembrar: a vitória já foi conquistada. O segredo está em não desistir. Ao invés de ceder ao desânimo, nossa resposta deve ser continuar confiando em Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A resistência é um ato de perseverança, não uma luta que termina com um único golpe, mas uma vitória que se alcança com determinação e fé constante. Quando utilizamos corretamente as nossas armas espirituais, a vitória é garantida. Não é uma vitória passageira, mas uma vitória contínua que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Em Romanos 8:37, a Bíblia nos lembra que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa vitória não é algo que buscamos apenas no futuro, mas uma realidade presente. Ao resistir ao inimigo com as armas de Deus, vemos os frutos dessa vitória. A paz interior se torna mais profunda, a confiança em Deus se fortalece e as tentações perdem seu poder sobre nós. A vitória espiritual nos dá a capacidade de viver com propósito, liberdade e confiança, sabendo que não somos mais escravos do medo ou da dúvida. Além disso, essa vitória também nos capacita a ser agentes de transformação no mundo ao nosso redor. Quando superamos as batalhas espirituais em nossas vidas, nos tornamos exemplos de fé e coragem para aqueles que estão enfrentando suas próprias lutas. A vitória não é apenas para nós, mas também para os que estão ao nosso redor, sendo uma luz que aponta para a força e autoridade de Cristo. Viver em vitória espiritual não é um evento isolado, mas uma decisão diária. A vitória que Cristo conquistou para nós na cruz deve ser uma realidade constante em nossas vidas. Isso acontece quando tomamos as armas espirituais e as aplicamos diariamente. Em João 10:10, Jesus nos lembra que "eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Isso significa que em Cristo temos o direito de viver uma vida plena e vitoriosa, mesmo em meio às batalhas. Aplicar as armas espirituais de forma constante significa fazer uma escolha consciente de viver pela palavra, orar continuamente e fortalecer nossa fé todos os dias. A cada desafio, podemos usar a oração para buscar sabedoria, a Escritura para nos lembrar da verdade e a fé para declarar nossa confiança no poder de Deus. Isso cria um ciclo de vitória que se reforça a cada nova situação. Ao fazer isso, não só superamos os desafios, mas também crescemos espiritualmente. Vivemos com mais paz, com mais propósito e com mais autoridade. As batalhas continuarão, mas agora sabemos que a vitória já foi garantida e que com Deus todos os dias são dias de vitória. A batalha espiritual não tem um início e fim definidos, ela é contínua. Para manter a vitória espiritual, devemos estar sempre preparados para os desafios que surgirem. Efésios 6:10-11 nos exorta a nos fortalecer no Senhor e a vestir toda a armadura de Deus. Isso significa que enquanto estivermos aqui, nossa missão será continuar resistindo e avançando, confiantes de que somos mais que vencedores.